és meu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos nesse mês de junho, mergulhando nas riquezas do coração sagrado de Jesus. O coração sagrado de Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar. Ele que é o centro, o Rei dos corações, quer reinar no seu coração, quer fortalecer o seu coração com todas as graças que você precisa e você vai receber na fonte, que é o coração de Jesus. Hoje, o Senhor quer te dar um dom de equilíbrio. No caminho que Ele te chama a trilhar, no caminho do céu, nós passamos por muitos espinhos, muitas pedras. O nosso anjo ajuda a tirar essas pedras do caminho e Jesus quer te ajudar, porque mesmo com a ajuda do nosso anjo, o anjo não vai tirar a nossa cruz. Vamos precisar passar por tempestades, por batalhas, e nesse caminho rumo ao céu, que não é fácil, o reino dos céus é para os violentos, Jesus disse, são os violentos que arrebatam o céu. Nesse caminho tão difícil, Jesus quer suavizar, Jesus quer te ajudar, Jesus quer te ensinar a caminhar bem. Estamos aqui nessa terra para uma missão. E para cumprir bem essa missão, ao longo desse caminho, cheio de pedras, espinhos, dificuldades, o Senhor também nos dá remédio, alívio, o seu abraço, o seu amor, o seu sorriso, o seu fortalecimento e a sua sabedoria. Esses momentos de formação na nossa escola de formação é também para te trazer sabedoria. Claro, com a graça que vem do céu, do Espírito Santo, para você caminhar bem. E nesse caminho de sabedoria, o Senhor quer te dar hoje, de maneira especial, um equilíbrio no seu caminho de obediência, de seguimento dele. Eu, antes de entrar propriamente no tema de hoje, o 10º dia do nosso livro, Eis o Coração que Tanto Amou o Mundo, como precisamos conhecer esse coração, meditação tão rica e profunda do 10º dia, eu quero ler para você um versículo bíblico. Em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 19. Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Jesus está falando de duas coisas. A porta é larga. Depois que você atravessa a porta, você tem um caminho através dessa porta. E esse caminho da porta larga é espaçoso. E depois Jesus fala de uma outra porta, que é estreita. E o caminho é apertado. Olha só a diferença. Porta larga, caminho espaçoso. Porta estreita, caminho apertado. Raros são os que encontram. Através dessa passagem bíblica, eu quero falar de 2 perigos que acontecem na sua vida espiritual. O primeiro perigo, que acontece muito na nossa vida espiritual, é o chamado escrúpulo. Irmão Luiz Maria, o que significa essa palavra escrúpulo? Infelizmente, a gente vive num tempo de tanto pecado, de tanta sujeira, que as pessoas começaram a se acostumar com a sujeira, com o pecado, com a maldade, como se fosse algo normal. E graças a Deus, através da internet, principalmente depois da pandemia, eu vejo esse interesse maior dos católicos buscarem conhecer a sua fé. E quando começam a ler a palavra, a ouvir pregações, começam a entrar em contato com o ensinamento da igreja, com a luz da verdade, da fé, muitas vezes acontece um choque de realidade. Você está acostumado, porque espaçoso é o caminho da perdição, larga é a porta que todos estão entrando. A grande maioria, como Jesus já dizia, na época dele, e na nossa época mais ainda, porque foi profetizado esse século que nós estamos vivendo,
de um caminho de perdição muito grande, de muitas pessoas nesse caminho, quando tudo aquilo que parecia normal, de repente cai a ficha. Opa! Está alguma coisa errada na minha vida. Eu começo a ter o perigo de ir para dois extremos, e um dos extremos é eu começar a achar que tudo é pecado, que tudo que eu faço é pecado, e começar a achar que eu que eu vou para o inferno, que não existe solução para mim, que não existe salvação. Cuidado, filho, cuidado, filha. Essa também é uma das pescarias de Satanás. Os santos dizem que se ele não consegue te levar para o pecado mortal, te levar para o pecado, te levar para a perdição, pelo menos, se ele conseguir tirar a paz do seu coração, ele já fica satisfeito. Porque tirando a paz, depois ele vai conseguir outras coisas. Se eu não me engano, é São João Maria Vianney, que diz que o demônio gosta de pescar em águas turvas, em águas confusas. Então ele primeiro tira a paz do nosso coração, para depois nos induzir ao pecado. Então cuidado, porque o diabo quer tirar a paz do seu coração, e isso não vem do Espírito Santo. Não vem do Espírito Santo. Essa confusão e essa perturbação é diferente da contrição. Eu, contemplando as chagas de Jesus, vejo que fui eu que machuquei esse coração com os meus pecados, e por amor eu não quero mais pecar. Tudo bem que não é pecado, não é errado. Às vezes é até necessário o pensamento de que sim, existe um risco de eu escolher o caminho da perdição. Existe um risco de eu ir para o inferno, sim. E esse pensamento me dá um choque de realidade. Isso muitas vezes é um remédio, como um doente que precisa às vezes daquele aparelho de choque para reavivar. Mas um cristão não pode viver baseando a sua fé nesse pensamento do inferno. Nesse pensamento de que não tem solução para mim. Repito, é um assunto que é pouco falado hoje. O inferno existe, e existe a real possibilidade de qualquer um de nós ir para lá. Temos o livre-arbítrio, e de vez em quando pensar sobre isso é necessário. Mas eu estou falando de algo doentio. Eu estou falando de um perigo, de um extremo, que pode acontecer na vida espiritual, e ultimamente nesses tempos, por causa de tanta gente que estava no pecado, com vida solta, e de repente teve esse choque de realidade, precisa ter uma maturidade. Cuidado, porque o diabo quer te dizer que você não tem solução, que você, principalmente pessoas que estão lutando contra um vício, contra um pecado que se tornou costume, desculpe dizer, né? Essa palavra terrível, pecado de estimação, aquele pecado que você cultivou e agora para sair tem sido difícil. O diabo vai dizer ao seu coração que você não consegue vencer. E esse é um perigo, o escrúpulo. Cuidado, cuidado. O remédio para isso é uma confiança ilimitada. Se você quer vencer o pecado, muito mais Jesus quer te ajudar. Se você quer se salvar, muito mais Jesus quer te salvar, e Ele te ama. E esse período de humilhação, de purificação é necessário para o seu coração se tornar humilde, para você aprender que toda a sua força, sem a graça de Deus, é nada. Para você ter um coração de criança, dependente de Deus, confiante em Deus, uma criança diante do Pai. Todo o orgulho caia por terra através dessa purificação, dessa humilhação, de muitas vezes tentar vencer e não conseguir. Então, esse é um perigo que você deve estar atento. Com a ajuda do Espírito Santo e com a sua devoção ao coração de Jesus e ao coração de Maria, você vai vencer. Um verdadeiro devoto do coração de Jesus, ele vence os escrúpulos. Essa devoção linda do coração de Jesus vai nos ajudar a superar, contemplando esse coração que tanto amou o mundo, você vai superar essa tentação de desconfiar da misericórdia de Deus. Aliás, que ofende tanto ao coração de Jesus quando você não confia na misericórdia de Deus. Só uma dica, um breve parênteses,
um santo que passou por essa tentação de uma maneira muito terrível, São Francisco de Sales. Esse santo ficou um bom tempo sofrendo isso, ele tinha certeza que ele ia para o inferno, mas ele, diante de uma imagem de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora nos leva ao coração de Jesus, ele viu escrito aquela oração: lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorressem à vossa proteção fosse desamparado. E todo o resto da oração ele leu. E ali, através da Virgem Maria, Jesus libertou o coração dele de todo escrúpulo, de toda desconfiança do coração desse Jesus que nos ama tanto, nos amou tanto na cruz e ainda hoje nos ama tanto, infinitamente. Nunca duvide desse amor. Mas outro extremo é o abuso da misericórdia de Deus. Quando muitas pessoas estão passando pela tentação do escrúpulo, de achar que tudo é pecado, o diabo diz assim: você está abusando da misericórdia de Deus. Pare de confessar, está confessando o mesmo pecado. Mentira dele. Você está lutando. Quem abusa da misericórdia de Deus não está mais lutando. Ou não quer se esforçar muito nessa luta. Então esse outro extremo, olha só, um extremo é: tudo é pecado, Deus não vai me perdoar porque eu não mudo, né? Não tenho jeito. Essa desesperança e esse escrúpulo. Já o outro extremo é achar que não, Deus perdoa tudo. Não, sem fazer esforço eu vou entrar no céu. Deus é um Papai Noel que não quer nem saber dos meus pecados. Jesus morreu na cruz, sofreu por mim, então não interessa, deixa correr solta a vida de pecado. Na última hora eu me arrependo. É outro perigo que pode levar para o inferno, sim. Esse é outro extremo e talvez mais perigoso ainda, de achar que o pecado não tem tanta importância não, todo mundo é pecador mesmo. Filho, filha, se você cai 1000 vezes no mesmo pecado, Deus não se cansa de te levantar, como nós cantamos. Deus não se cansa de te perdoar. Mas, irmão Luiz Maria, o pecado machuca o coração de Jesus. Mas o coração dele é generoso. Ele não cansa de te amar. Ele deu a vida na cruz por você, que luta. Agora, você que não quer lutar, esse é o outro extremo e tão perigoso, que pode levar a pessoa ao pecado contra o Espírito Santo. Porque pecar contra o Espírito Santo é rejeitar o perdão e a misericórdia de Deus. Uma das formas de rejeitar o perdão de Deus é dizendo que eu vou me arrepender na última hora. É dizendo que Deus não liga para eu pecar, não, posso continuar pecando. Não, machuca sim o coração de Jesus. Olha só, minha mãe, se eu bater na minha mãe, bater na cara da minha mãe, der um tapa, ela vai me perdoar porque ela é minha mãe, porque ela me ama. Mas por causa disso eu vou dar um tapa nela todos os dias? No fundo, nós damos um tapa no Senhor todos os dias, sim. Agora é diferente quando você cai, se esforçando para não cair. Agora você dizer, minha mãe me perdoa, e pum, você vai bater consciente, sem lutar contra as suas más tendências. Você vai pecar, sabendo que ofende o coração de Jesus, sem lutar, sem se arrepender. Gente, eu sou um grande pecador, você é um grande pecador. Se nós conseguíssemos enxergar, como está aqui no nosso livro, que Santa Catarina de Gênova teve a graça de ver o que é um pecado venial, ela desmaiou. Se a gente entendesse o que é ferir o coração mais puro e inocente, que é o coração de Jesus, nós odiaríamos o pecado, não com escrúpulo, mas por puro amor. Não pelo medo do inferno, mas porque o nosso melhor amigo é machucado por tantos. E eu que recebi tanto conhecimento, tanto amor, vou ser também ingrato? Vou também nessa estrada larga que machuca o coração de Jesus? Não posso seguir esse caminho. E nesse evangelho vai falar dessa porta estreita que se chama obediência. Pela graça de Deus, essa porta se torna suave. Mesmo que seja um caminho de luta,
O amor torna tudo mais leve. Quem reza e se abre à graça de Deus, vê tudo com outros olhos. Mas se eu não estou na graça, se eu não rezo, se eu não busco a ajuda de Deus, parece que Deus é opressor, parece que é muito difícil ser correto, ser honesto, ser fiel, ser puro, ser casto, ser verdadeiro, ser sincero. Não, filho, não, filha. Seguir o caminho do bem, seguir o coração de Jesus, seguir os mandamentos, porque Jesus falou, né? Quem me ama? Aquele que vive os meus mandamentos. Quem é minha mãe, meus irmãos? Quem vive os meus mandamentos? Não, a palavra de Deus diz também, os mandamentos do Senhor não são pesados. Para aqueles que estão no engano do inimigo, o inimigo engana, que é uma vida opressora. Não, quando você está no Espírito, tudo se torna mais leve, porque é por amor, que eu obedeço ao amor, que é o próprio Deus. Então, eu quero meditar com você quando Jesus fala, numerosos estão nessa larga caminhada da perdição. Pensa só, filho, pensa só, quantas pessoas, a grande maioria das pessoas, Jesus disse no Evangelho, estão num caminho de perdição. É uma notícia dura, não é? Imagina que você tivesse muitos filhos, 10 filhos, hoje é algo raro, 15 filhos, antigamente era muito mais comum. Imagina que desses 15 filhos, sei lá, 12, 13, estão caminhando para o abismo. Estão fazendo algo que você, com a sua experiência de vida, sabe que eles vão se ferir profundamente, que vai desgraçar a vida deles. Ou mesmo, indo direto para o assunto espiritual, imagina que você tem 15 filhos e desses 15, 13 vão para o inferno. Como ficaria o seu coração de mãe? Como ficaria o seu coração de pai? Triturado, machucado, destruído, rasgado. Não só ferido com alguns espinhos, não. Um pai perder um filho, uma mãe perder um filho, é algo terrível. Tanto que a ordem natural das coisas é o filho enterrar o pai, enterrar a mãe. Mas como é algo sofrido, um pai ou uma mãe entregar seu filho prematuramente, né? A semelhança da Virgem Maria, que viu seu filho ali tão cruelmente. Claro, você, pai, mãe, que já passou por isso, você e seu filho, sua filha, receberão uma grande recompensa no céu, se não se revoltarem, porque vocês se assemelham muito a Nossa Senhora aos pés da cruz. Mas eu digo isso porque o que você faria se você tem tantos filhos seus no caminho da perdição e somente poucos filhos no caminho da salvação? Você contaria com a ajuda desses poucos filhos para ajudar os que estão na perdição. Você faria penitências, sacrifícios, jejuns, comunhões, acordaria na madrugada, rezaria o Santo Rosário, faria de tudo para salvar esses filhos. O Evangelho está dizendo, o próprio Jesus está dizendo, muitos, numerosos, a grande maioria das pessoas estão no caminho da escuridão, das trevas. Quando você olha para o mundo e vê a grande maioria das pessoas sendo desonestas, usando roupas indecentes, falando palavras de baixo calão, você vê grande maioria das pessoas desprezando os ensinamentos da igreja. Isso porque está ficando comum fazer o errado, não significa que é o correto, que é o normal, que é o certo. Então não se conforme com esse mundo. Essa grande multidão de filhos, Jesus não disse quantos vão para o inferno, mas ele disse que uma multidão está no caminho do inferno. Então, filho, filha, quanto esforço Jesus vai precisar ter para tirar esses filhos do caminho da perdição? Quanta dor o coração de Jesus tem passado para recolher cada um desses filhos e alertar, tirar desse transe, acordar, despertar. O coração de Jesus que tanto amou, continua amando, se oferecendo em nossos altares, em sacrifício. Todos os dias, Jesus quer salvar os seus filhos. Mas é preciso que eu e você que somos cristãos,
Não nos conformemos de estar num caminho largo. Não façamos sofrer o coração de Jesus. Não sejamos indiferentes. Não vivamos uma vida como a mediocridade da grande maioria. Jesus te pede, Jesus clama para você: filho, sai do caminho largo. Sai do caminho medíocre, mesmo você que vai para a igreja, mesmo você que se confessa, mesmo você que comunga aos domingos. O Senhor diz: não fique satisfeito com pouco, porque mesmo no caminho da igreja, você pode estar dentro da igreja e nesse caminho largo, porque isso serve não só para quem está no mundo, para quem está dentro da igreja também. Muitos estão no caminho largo, um caminho de preguiça, de comodismo, num caminho de egoísmo, de falta de generosidade. Muitos estão caminhando para a perdição. Muitos são indiferentes aos mandamentos do Senhor. E o Senhor quer nos acordar. Jesus não disse quantos vão se perder, mas disse essa palavra que deve nos fazer tremer. Quase todos estão nesse caminho largo. Raros são os que entenderam a mensagem da porta estreita e do caminho apertado. Será que você faz parte da multidão que tem preocupado o coração de Jesus, que está em risco de perdição? Ou será que, por graça de Deus, você está lutando para estar nesse caminho? Raros são os que estão no caminho da porta estreita, no caminho apertado. Será que você faz parte desses poucos? Olha para a humanidade como ela está hoje. Olha para os seus parentes e amigos, conhecidos, vizinhos. Quantas pessoas vivem na graça santificante? Quantas pessoas vivem os 10 mandamentos, se confessam com frequência, lutam contra o pecado, não ficam em pecado mortal? E quantas pessoas vivem habitualmente em pecado mortal, como se fosse algo normal? Vivem desobedecendo os mandamentos de Deus e, se morrer hoje, talvez, Jesus fala, está no caminho da perdição. Se morrer hoje em pecado mortal, provavelmente perderiam sua salvação eterna. E Jesus precisa fazer de tudo para que, pelo menos até a última hora, essas almas se salvem. Quantas pessoas! Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão agora junto conosco, muitos estão nesse caminho apertado. Mesmo que Jesus disse que são muito raros os que estão nesse caminho, muitos raros os que entram pela porta estreita, estão no caminho apertado dos sofrimentos que você está passando sem se revoltar, das provações, das tempestades com a sua família, com o seu filho, buscando em Deus a solução e não em coisas ocultas e não longe de Jesus. Muitos, eu acredito, dos que estão conosco, estão nesse caminho apertado, porque mesmo que Jesus disse que a grande maioria está no caminho da perdição, mesmo que, graças a Deus, milhares de pessoas rezam o rosário conosco, esses milhares ainda são nada diante de bilhões que vivem nesse mundo num caminho de escuridão. Nós somos um pequeno resto, sim. Eu sei que muitos que estão conosco, rezando o rosário, rezando o terço do combate à noite, inclusive hoje, o terço do combate, pedindo a Santo Antônio, um trido a Santo Antônio, pedindo milagres, um clamor de milagres. Padre Roberto, bem-vindo, sacerdote exorcista, estará conosco hoje. Eu sei que muitos que estão conosco estão lutando, como Jesus disse em Mateus 12, são esses violentos, não violentos contra os outros, violentos contra o pecado, contra o demônio, contra a maldade que existe dentro de nós e fora de nós. Muitos de nós estamos nesse caminho de guerreiros, guerreiras. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos entender que os nossos irmãos que estão no caminho largo precisam do nosso amor. Jesus conta conosco para ajudar essa multidão que
pecam ou por ignorância. Pecado por ignorância não é justificado não, viu, gente? É atenuado. Mas a pessoa que não busca conhecer a verdade, ela vai prestar contas sérias. Pecados por ignorância, pecados por paixão. Pessoas que nem são ignorantes, sabem o erro, mas estão tão dominadas por aquele vício, aquela escravidão daquela paixão, daquele pecado, daquele vício, que não conseguem sair sozinhas, precisam da nossa ajuda, do nosso amor. E, pior ainda, pessoas que estão mesmo conscientes, e não por paixão, mas estão escolhendo livremente um caminho errado, sabendo disso, né? Então, o Senhor conta conosco, conta com você, conta comigo. E quanta gente nesse caminho de pecado mortal, e quanto trabalho Jesus precisa ter junto conosco para tirar essas almas próximas de você, que o Senhor quer te usar para tirar essas almas. Por exemplo, em Mateus 19, Jesus fala da vivência da castidade no matrimônio. No Sermão da Montanha, Jesus fala para dar a outra face. Viver os mandamentos de Deus pode parecer para quem é pagão muito difícil, mas viver esses mandamentos do amor, para quem reza, se torna suave. Na nossa vida financeira, precisamos obedecer a Deus. Na nossa vida familiar, na nossa vida afetiva, na nossa vida sexual, deve ser pautada pelo Evangelho. Todas as áreas da nossa vida devem ser pautadas pelo Evangelho, porque viver essa porta estreita que Jesus convida se chama obediência. Viver essa porta estreita tem esse nome, obediência. E obediência é uma graça. Para quem não tem a graça do Espírito Santo, obedecer é terrível. Mas quem tem a graça, quem é devoto do coração de Jesus, vai viver essa graça da obediência de uma maneira muito mais suave. A porta estreita é para os violentos que lutam contra o pecado, contra o demônio, contra a carne, contra o mundo. Mas vai se tornar suave. Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por isso o nosso livro hoje, continuando a meditação do coração de Jesus, durante a vida de Jesus, meditamos a infância e agora em Nazaré. Meditamos Jesus menino, o coração de Jesus na sua infância em Nazaré. Ali nós vamos achar principalmente o coração de Jesus glorificando o Pai pela sua obediência. Uma das principais virtudes do menino Jesus era a obediência. Ele era obediente ao Pai nos mandamentos, mas obediente ao Pai através do seu pai adotivo, São José. Nas pequenas coisas, Jesus não fazia nada sem a permissão, sem a bênção de São José. Ele era totalmente dócil, obediente a Deus através dos seus superiores. O superior de Jesus, no caso de quem Jesus devia contas, que era o chefe da Sagrada Família, era José e Maria, principalmente São José, o chefe da Sagrada Família. O Evangelho atesta que ele era submisso a Maria e a José, o que significa que durante todo este tempo, 30 anos que Jesus ficou ali, se preparando para dar a vida por nós, a principal função de Jesus, ocupação do Redentor, foi obedecer José e Maria. Jesus não dava um passo, não tomava um alimento, um repouso, senão segundo as ordens de São José. Que livro lindo, né? Eis o coração que tanto amou o mundo. Entendeu o coração de Jesus, que já menino era tão obediente. E uma revelação que foi dada a Santa Brígida, Deus revelou que muitas vezes Jesus se ocupava de cozinhar, de preparar comida, de lavar as vasilhas, né? Hoje para nós são as panelas, as vasilhas deles, carregar a água, varrer a casa. Deus revelou a Santa Brígida que Jesus fazia essas coisas do dia a dia. Não, isso não é coisa de homem. Era assim. Ele era criança, ele ajudava sua mãe. Quando Maria estava ocupada com outra coisa, ele cozinhava muitas vezes. Jesus varria a casa, Jesus lavava a louça. Está aqui
No nosso livro, Revelação de Deus a uma santa da igreja, uma grande santa, citada por Santo Afonso de Ligório, no caso aqui citado por esse douto chamado Gerson. Que profundidade! Jesus te mostrando que você é santo, é santa, obedecendo a Deus no seu dia a dia, fazendo com amor a limpeza da casa, as coisas simples, arrumando uma cama, deixando arrumado o seu armário. Coisas simples glorificam a Deus, coisas simples. Então, ainda falando da vivência de Jesus em Nazaré, Santo Agostinho diz que assim como Adão, pela desobediência, perdeu a si mesmo e ao gênero humano, o fim principal do Filho de Deus se fazer homem foi ensinar a obediência por seu exemplo. Se eu não me engano, está em Romanos capítulo 5, que nós fomos salvos pela obediência de Cristo. O primeiro Adão, pela desobediência, trouxe para a humanidade a desgraça. Mas o novo Adão nos salvou pela sua obediência. E também na carta aos Hebreus vai dizer que mesmo sendo Deus, ele quis aprender a obediência. Obedeceu não só a seus pais, mas depois até aos carrascos. E hoje ao sacerdote, quando diz isso é meu corpo, ele desce do céu e se torna presente na Eucaristia. Pela obediência de Cristo nós somos salvos. E o fim principal, diz Santo Agostinho, do Filho de Deus se fazer homem, foi ensinar a mim e a você o caminho estreito, mas feliz, da obediência, através do exemplo que Cristo nos deixou, que o coração de Jesus nos deixou. Para salvar o homem, Jesus Cristo se submeteu às suas criaturas. Para salvar a sua alma, o homem recusaria submeter-se a Deus? Olha, para me salvar, Deus se tornou obediente às suas criaturas. Para eu fazer minha parte, para salvar minha alma, eu não vou querer obedecer ao Criador? Que ridículo seria, não é? Então nós terminamos esse momento dizendo que o discípulo do Sagrado Coração de Jesus se esforça por imitar o seu divino modelo, cumprindo os mandamentos de Deus e as ordens dos nossos superiores legítimos, o nosso patrão, o sacerdote, o pai, a mãe, os avós, né? Aqueles que têm responsabilidade sobre nós. E obedecer é uma graça, e a graça é alcançada através da oração. Eu termino esse momento dizendo que o coração de Jesus vai te fazer obedecer por amor. Se você buscar viver a devoção ao coração de Jesus, você vai perceber que vai tudo se tornar mais suave. Você que fez a entronização do coração de Jesus na sua casa, tudo vai ser, você vai passar, claro, por cruzes, mas é diferente, gente. É diferente, filho, é diferente, filha. Se você é devoto do coração de Jesus, tudo é feito por amor, se torna mais suave. O coração de Jesus vai trazer um sentido mais profundo para lavar a louça, para varrer a casa, para obedecer os mandamentos, que às vezes é difícil, para renunciar à minha vontade e fazer a vontade de Deus. E vai trazer gozo à sua alma, paz à sua alma, mesmo nas tempestades dessa vida. Mais uma vez eu repito, não deixe de fazer as 9 primeiras sextas-feiras do mês, a comunhão reparadora. Não deixe de honrar a imagem do coração de Jesus na sua casa. Nessas pequenas coisas você vai crescendo na devoção ao coração de Jesus e todas essas promessas vão se estabelecer na sua vida. Você vai vencer o escrúpulo, tudo é pecado, vou para o inferno. Você vai vencer a insensibilidade, a falta de luta contra o pecado. Deus vai te dar esse equilíbrio da vivência, da obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Que a devoção do coração de Jesus cresça cada vez mais em nossos corações e assim sejamos vitoriosos, não só para a nossa salvação, mas para essa multidão que está no caminho espaçoso, na porta larga. Jesus conta com você para trazer com seu sacrifício, seus pequenos sacrifícios de amor, uma multidão dessas almas para o seu divino coração, para a salvação eterna. Que Deus te abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.